Mateus 7. Então o objetivo aqui é nós aprendermos um pouco a palavra de Deus em Mateus 7. E o livro de Mateus, para você ter uma orientação mais organizada para a sua vida. Então é importante a gente pregar, ensinar um livro todo, que aí você tira as lições. Mateus 7, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio? Ou com que dirá ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos ler até o 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-lhe, vos dilacerem. Amém. Vamos orar. Grande Deus, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos pela tua palavra, pedimos perdão pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós e abre nossa mente, nosso coração e mude as nossas atitudes diante da tua palavra, que possamos obedecer, que possamos crescer na fé. Ajude cada um aqui a buscar o Senhor, a saber que a melhor vida é estar com o Senhor, é andar nos teus caminhos. Nós te pedimos que tu esclareça a nossa mente, as dificuldades que temos, muitas vezes, de entender a tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, o nosso tema hoje, não julgueis. Às vezes você conversa com alguém, você dá uma opinião, e a pessoa diz, você não deve julgar. Bem, Jesus começa com o Sermão da Montanha, e lá ele vai colocar as normas para a nossa vida. Ele coloca sobre a luz, que nós devemos ser luz e sal. Ele fala sobre a palavra de Deus, que nós devemos tratar a palavra de Deus de maneira externa e interna. Você não pode ficar só externa, porque se você fica só externa, você é um hipócrita, ou eu. Somos hipócritas. Mas Jesus quer que trate interna e externa. A vida cristã, ela não é isolada internamente nem exteriormente somente. Ela é interna e externa. Então Jesus fala sobre isso. Também ele fala de orar, ensina a orar. Ele ensina sobre a vida religiosa, jejuar, dar esmolas. Então nós vimos isso aí, né? Nós também vimos sobre o dinheiro, os bens materiais que nós devemos acumular, não o dinheiro em si, não os tesouros aqui, mas acumular tesouros no céu. Então Jesus vai, no Sermão do Monte, ele vai falando do 5 ao 7, ele vai falando sobre isso. E se o irmão puder devagar ler a palavra de Deus sobre esse Sermão do Monte, isso vai ajudar muito o irmão. Mas agora ele vai tratar as relações pessoais aqui. As relações com outras pessoas. Então aqui no capítulo 7, nós temos 12 versículos dessas relações. De 1 a 6, nós temos as relações que nós devemos ter com os outros, o que nós não devemos fazer. De 1 a 6. E de 7 até 12, nós temos as relações com os outros que devemos fazer. Então, a maneira, vamos dizer assim, negativa, que não devemos fazer, e positiva, o que devemos fazer. A vida cristã, ela não é baseada, não faça isso,
não faça aquilo. Não. A vida cristã é, não faça, mas faça isso. Se você roubava, não roube mais, trabalhe. Então a vida cristã, ela trabalha duas coisas sempre. Então, por exemplo, eu tenho alguns livros, né, de psicologia comportamental, né, sim, leio, né. Eu sou leigo nisso, mas eu leio. E o que acontece? Alguns livros de psicologia comportamental, eles tentam cobrir ou coordenar as relações humanas. Então tem várias orientações, alguns livros. Porém, Jesus resume as relações humanas em 12 versículos. Quando a gente pega um livro, compêndio assim de 400 folhas, e a gente vai ler, o cara fala um bocado de coisa. Mas Jesus resume em 12 versículos as relações humanas. Eu estou falando isso, irmão, porque eu leio um pouquinho. Tá? Eu leio um pouquinho. Então, Jesus resume aqui, em 12 versículos, as relações que nós temos que ter, que nós devemos fazer e o que nós devemos fazer. Então, gostaria hoje de tratar 3 coisas nesses 6 versículos. Então, primeiro, nossa atitude com o nosso irmão. Segundo, o cristão não deve ser hipócrita. Terceiro, nossa atitude para com os cães e porcos. Nossa atitude para com o nosso irmão. Verso de 1 a 5. Não julgueis para que não sujais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus dá a entender, não dá a entender aqui, que a comunidade cristã vai ser perfeita na terra. Não. Jesus faz essas orientações porque ele sabe que a comunidade cristã vai ter problemas. Os irmãos vão brigar, os irmãos vão falar mal do outro, os irmãos vão ofender o outro. Então, Jesus sabe disso. Então, na prática, como deveria um cristão se comportar para com um companheiro que agiu mal? Como é que eu vou me comportar quando alguém age mal comigo? Jesus tem as instruções aqui para uma vida de comunidade. E dentro desse assunto, nós podemos ver o cristão não deve ser juiz. Primeiro ponto, dentro de essa nossa relação, os cristãos não podem ser juízes. Não julgueis para que não sejais julgados. É muito mal interpretado esse texto. Existe um homem, se você pegar, vai lá no Google, quem pode ir, coloque lá, Tolstói. Existe um romancista, que é chamado de clássico, que normalmente o pessoal tem que ler aí, o pessoal que estuda. E Tolstói, ele escreve vários livros, tá, sobre a Rússia, ele é russo, e Tolstói, lendo o Sermão do Monte, ele relata no livro dele, Cristo proíbe totalmente a instituição de qualquer tribunal legal. O que ele não poderia querer dizer, qualquer outra coisa, com essas palavras, mas é isso que eu entendo. Quer dizer, ele está dizendo, que Jesus está dizendo aqui, né, que ele proíbe qualquer tribunal legal. Esse era um homem intelectual, Tolstói, conhecido, né, na área da literatura, um dos grandes escritores mundiais. Mas Jesus não está falando de tribunal aqui. Jesus está falando aqui da responsabilidade dos indivíduos de um para com os outros, e não tribunal.
A relação, por exemplo, quando você vê Jesus falando olho por olho, dente por dente sobre esse assunto, ele não está falando que você tem que se vingar, mas ele está dizendo que esse assunto aí é tratado no tribunal. Porém, aqui isso não é tratado no tribunal. Essa é a relação que você tem que ter com as pessoas. Além disso, a injunção do nosso Senhor para não julgar não pode ser, primeiro, assim, entendida, né? Como uma ordem para você suspender a sua faculdade crítica. As pessoas dizem, você não tem que julgar. Então ele está dizendo para mim, então você tem que suspender sua faculdade crítica. Não, Jesus não está dizendo que você vai ser um imbecil. Ou fechar os olhos diante das faltas, fingindo que não as percebe. Não, eu não vou falar porque eu não devo julgar, a Bíblia diz não julgueis. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ou nos abstermos de toda a crítica, recusando a discernir entre a verdade e o erro. Não é isso que Jesus está dizendo. Não julgueis. Como podemos ter certeza que Jesus não estava se referindo a isso? Como é que nós podemos ter certeza que Jesus não está se referindo a isso? Que nós falamos agora. Que você vai ser um simplório, que você vai ser um pateta. Não. Que você vai ser um tolo. Não. Em parte porque não seria honesto. Uma vez que Jesus dá valor e ama a integridade e odeia a hipocrisia. Então, para você conseguir entender o que é hipócrita, você tem que se relacionar essa área. Então, você tem que fazer um certo tipo de julgamento. Em parte porque seria uma contradição da natureza do homem, a qual é criado à imagem de Deus e tem a capacidade de julgar as coisas. O teu cachorro, amado, que você cria, a tua gata, o teu gato, ele não tem olhos críticos. Você é superior a eles. Em parte também porque muito do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte baseia na pressuposição de que usaremos o nosso poder crítico. Por exemplo, repetidas vezes ouvimos a convocação de sermos diferentes do mundo. Como é que eu vou ser diferente do mundo? Você vai fazer julgamentos. Você vai fazer análises. Mas como podemos obter todos esses ensinamentos sem antes avaliar o comportamento de outras pessoas? Como é que eu vou obter conhecimento que eu não devo ser hipócrita se eu não avaliar como é aquela pessoa está agindo? Semelhantemente aqui Mateus está a mesma ordem, não julgar os outros. Mas aqui mesmo diz, evitar dar o que é santo aos cães e porcos. Então eu vou ter que fazer o que? O julgamento. Acautelar com os falsos profetas. Então eu vou fazer um julgamento. Esse homem aqui está ensinando mentiras, eu não posso aceitar isso aí, eu não posso concordar com isso. Então, amados, Jesus não está abolindo, né? Não estava abolindo os tribunais aqui, nem proibindo a crítica para você julgar. Então, em primeiro lugar, o alerta de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, é direcionado às relações pessoais. Em segundo lugar, o que está em vista aqui é o conselho de julgar, não é o julgamento de discernimento, o que Jesus está falando, não julgueis, não é o julgamento de discernimento. Em vez disso, o que Jesus está condenando aqui é o julgamento de condenação. É o julgamento de condenação. O que é isso? A palavra aqui no texto, crinou, é a palavra jurídica, só para você ter ideia, é a palavra jurídica da época, e tem a ver com o martelo do juiz. Quando o juiz bate o martelo, o juiz julga. Você, não e eu, não podemos julgar como juiz. O julgamento aqui que Jesus condena é que você e eu não podemos julgar como juiz. Então, não devemos fazer algum tipo de julgamento oficial de condenação. Então, Deus não quer que você faça isso. Que você haja como juiz, no sentido de julgar alguém,
como estando a palavra de um juiz, de bater e dizer, não é isso e acabou. Segundo a Bíblia, proíbe julgamentos precipitados. Aquele que responde ao assunto antes de ouvi-lo é loucura, como dizem Provérbios, vergonha para ele. A Bíblia nos proíbe de fazer qualquer julgamento sobre conhecimentos, fatos que não temos condições de analisar. Terceiro, não devemos fazer julgamentos injustificados, julgamentos imerecidos. Por exemplo, em Colossenses, ele estava julgando os irmãos que não guardavam lua nova, não guardavam as festas, não guardavam o sábado. Ele estava julgando. Então, eram julgamentos imerecidos. Não devemos fazer julgamentos injustos, como fizeram os juízes do reino de Israel. O que eles fizeram? Eles eram juízes injustos, eles aceitavam subornos e eles julgavam erradamente. Nós não podemos fazer isso. Sabemos que nossa justiça, né? Alguns aceitam dinheiro, alguns aceitam poder para fazer injustiça no julgamento, mas eles vão prestar conta com Deus, pode ficar certo disso. Não devemos fazer julgamentos impiedosos, sermos implacáveis, persistentes e nunca desistimos, apenas continuamos criticando para destruir a vida de alguém. Jesus condena isso. Então Jesus está proibindo essa condenação assim, oficiosa, apressada, injustificada, impiedosa, né, que é gerada pelo orgulho. Jesus está condenando isso. Jesus está condenando a censura. Você apenas censurar outros. Você não avalia com discernimento, mas você e eu podemos condenar de maneira severa alguém. E principalmente quando alguém cai em pecado específico. E aí a comunidade começa a falar daquele irmão, daquela irmã. Então, muitas vezes, não fala com amor, no sentido de que vem restaurar essa vida, mas quer acabar com aquela pessoa. Então, nessa área, por exemplo, sexual, é uma das áreas onde ocorre muito. Eu tive conhecimento de um conselho de uma igreja presbiteriana, e uma jovem, né, teve relações fora do casamento, fornicação. E aí, quando foi chamado para os presbíteros lá, porque ela era membro, eles foram fazer perguntas de sexo. O que ele tinha que perguntar isso? Para denegrir a mulher. Não pode. Certas coisas você não pode estar falando. Então, Jesus não está pedindo que você seja ingênuo. Você, cristão, não pode ser ingênuo. Mas ele está pedindo que quando você fizer o julgamento, faça um julgamento com amor. Querendo que a pessoa se restaure, querendo que a pessoa mude de vida. Então, como cristãos, somos aqueles que se apressam a mostrar, né? Devemos ser aqueles que se apressam a mostrar o ódio para alguém, mas que nós sejamos misericordiosos, que nós devemos ter cuidado com isso, de julgar como juiz. Então, amados, Paulo escreveu aos Romanos, aplicando isso, Mateus 7, quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Romanos 14, 4. Paulo também aplicou isso, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, o ponto simples, mais vital aqui para Paulo, é apresentar nesses versículos que o homem não é Deus. Quem vai nos julgar de maneira reta é Deus. Nenhum ser humano está qualificado para ser juiz, para bater o martelo, para dizer que aquilo que você tem a razão nessa área. Não. Então, condenar é atrever-se a agir como se fosse o juiz, usurpando o lugar de Deus. Você e eu não somos Deus. Nós temos que ter cautela no julgamento. Então, e esse julgamento tem que ser de maneira caridosa. Paulo também diz,
Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque não julgas a outro, mas a ti mesmo te condenas, pois pratica as coisas que condenas. Então, fazendo um resumo rápido aqui, a ordem de não julgar não é uma exigência que sejamos cegos, incautos, tolos, mas antes, uma exortação para sermos generosos. Jesus não nos diz que deixemos de ser homens, deixando o lado crítico. Não, Jesus não está dizendo isso. Mas que renunciemos à ambição de presunção de sermos Deus, colocando-nos em posição de juízes, de bater o martelo. Ele está pedindo que se faça um julgamento de caridade, de amor. Como cristão, somos aqueles que apressam a mostrar misericórdia e demoram a condenar. Um pastor e teólogo chamado Sproul, que já morreu, amado irmão, dizia o seguinte: o argumento de Jesus é que nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente os demais. Segunda coisa, o cristão não deve ser hipócrita. Essa é a luta do cristão. Essa é a luta dos religiosos. Essa é a luta. Você sabe que o que nos assedia é isso. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando a trave está no teu? Jesus aqui, ele conta uma parábola, bem rápida. É interessante como Jesus, como ele é mestre no ensino, não tem giz, não tem data show, ele é mestre. Ele é o grande pedagogo. E ele pega aquilo que é normal do dia a dia e aplica. E Jesus usa uma palavra, aqui a gente chama de hipérbole. Uma linguagem de pensamento. Qual a ideia da hipérbole? A ideia de intensidade por meio de uma expressão exagerada para ensinar uma verdade. Jesus usa uma hipérbole. Qual a hipérbole aqui? 2 objetos. Uma tora, uma trave e uma serragem. Imagina assim. A palavra traduzida como trave é a ideia de algo grande. Quer dizer, é um absurdo, é uma hipérbole. Qualquer. Jesus está dizendo que tu está com uma trave aqui. A ideia é que tu sai do teu olho uma trave. E aí tu quer tirar o cisco do irmão, e tu não consegue. Jesus diz, olha, primeiro tu tira a trave para tu tirar o cisco do outro. Então o argumento de Jesus é um indivíduo cujos olhos estão cobertos por uma viga maciça, mas ele quer, com aquela viga maciça, tirar o cisco no olho do irmão. Então Jesus, ele denuncia a hipocrisia. A hipocrisia para com Deus. Ele tem denunciado isso no capítulo 5 em diante. E aqui ele denuncia a hipocrisia em relação aos outros. E eis o motivo muito mais, assim, sério, que nós não temos capacidade de sermos juízes, porque nós somos humanos falíveis e humanos decaídos. Então, como é que nós vamos julgar as motivações da pessoa? Só quem conhece as motivações é Deus. Então, Deus pode julgar. Então, amados, temos uma tendência, assim, fatal, de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas e de quem amamos. Essa é a nossa vida. A gente olha muito para o outro, mas quando é da nossa família, quando é alguém amado, nós dizemos, não, é só uma falta, não é pecado. Aquele é um pecador, não, mas é uma falta, eu só cometi uma falta. Então nós temos uma visão rósea de nós mesmos e uma deformidade nos outros. Jesus diz, isso é hipocrisia. Então, essa é uma expressão chave aqui de Jesus, né? Jesus está dizendo que nós temos que tratar isso na nossa vida, nós não podemos andar com isso. A condenação, escreve Bruce, que é um teólogo, diz assim, o vício farisaico de exaltarmos amesquinhando os outros de modo muito baixo, de obter superioridade moral.
Então Jesus quer que você seja humilde. Ele era humilde nisso. Observa como Jesus tratava a Herodes. É uma raposa. Como ele tratava os escribas e fariseus. Sepulcraiado. Jesus, ele falava a verdade, mas Jesus podia julgar. Por quê? Porque ele conhecia as intenções. Nós não conhecemos. Então, amado, o cristão, ele deve antes ser um irmão. No verso 5. Quer dizer, o hipócrita tira primeiro a trave do teu olho. Então, Deus quer que você veja o que você está errando e você confesse a Deus e peça perdão para você ajudar o outro. Deus não está dizendo, você está vendo o irmão errado e você deixa ele lá. Não. O fato da condenação e da hipocrisia serem proibidas não isenta de nós da responsabilidade com os irmãos, com uns aos outros. Entendeu? Porque às vezes um irmão chega, não, você não pode julgar ninguém, e não sei o quê. Não, dentro da igreja, se você está vendo um irmão que está indo pelo caminho errado, você pode falar para ele. Mas Deus quer que primeiro você veja o que você está errando, para que você confesse seu pecado, para que você chore por ele e para que você fale com seu irmão. Você diz, não, eu não vou julgar ninguém, nada disso. Jesus não está ensinando isso. Então Jesus diz que nós temos que cuidar disso, da hipocrisia. Porque essas coisas nos assediam dia a dia. Jesus quer que você trate a sua vida, para que você trate a vida do outro, para que você ajude o outro. Então, quando eles disseram, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quer dizer, o cisco, aquela partícula, mas se eu não tirar a trave que está no meu, se eu não ver o que eu estou fazendo errado, eu tenho que logo resolver isso, para que eu possa ajudar o outro. Então, Jesus não está condenando a crítica propriamente dita, mas antes a crítica desvinculada, assim de maneira comitante à autocrítica. Então você tem que tratar você para você ajudar o outro. Crisóstomo, um dos irmãos da igreja, dos pais, ele diz assim uma frase dele aqui, entre parênteses, corrige-o, ele diz aqui, mas não como inimigo, nem como adversário, que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. Então você vai corrigir o irmão, para ajudar o irmão, mas você tem que ver como você está, antes de chegar com o irmão. Precisamos ser tão críticos, assim conosco, né, como somos geralmente com os outros, e tão generosos com os outros, como sempre seremos conosco. Então essa medida aí, a gente critica o outro e é generoso com a gente. Não. Você tem que ser crítico com você e generoso com o outro. Porque, o verso 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso aí, a palavra. Então, se você quer que faça com você, não faça com o outro. É a lei que ele chama, nós podemos chamar a lei régia, a lei que controla, a regra áurea para a nossa vida. O que você não quer que faça com você, não faça com o outro. Jesus está colocando isso aí. Então, nós devemos ajudar os irmãos, sim, que está com dificuldades, mas nós temos que tratar a nossa vida. Entendeu, amados? Então, você não pode julgar como juiz, de maneira condenatória, de maneira sem sabedoria, não. Mas você tem que se julgar, tratar para ajudar outros. Porém, Deus não está dizendo aqui que você tem que ser um tolo, um pateta para as coisas. Não, que você tem olhos críticos, com sabedoria, com discernimento, para ver as coisas. A terceira coisa, nossa atitude para com os cães e os porcos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, voltando-se, vos dilacere. Jesus fala uma coisa para não julgar, para não ser hipócrita. Aí ele entra com isso.
Olha como é um mestre aqui, ó. Ó, ele falou, mas ele diz, não deis cães, não deis aos cães o que é santo. O que eu quero dizer para o irmão aqui? Que logo após o apelo do comportamento fraternal que Jesus quer e construtivo, ele vem com essa palavra dura. Jesus sempre chamou o boi pelo nome, sempre chamou, como nós falamos, né? Herodes Antipas, raposa, fariseus, escriba, raça de víboras. Jesus sempre chamou. Então as pessoas, não, Jesus só ensinou o amor. Não, Jesus ensinou o amor, ensinou a justiça, ensinou a condenação, ensinou sobre céu, ensinou sobre inferno. Se você ficar só de um lado, você se torna um herege. Então você tem que ver o que Jesus ensinou. Jesus aqui, né? Jesus aqui está colocando para nós que há homens e mulheres que são cães e porcos. Aí você acha isso aí, né? Porque é isso. Nos Estados Unidos, tem um estado lá que esse ano foi declarada uma lei que as crianças não podem mais ter a Bíblia na sala de aula. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que é ofensivo, palavras ofensivas. E que nós temos que ensinar nossas crianças que é só o amor constrói. Aí você vê a palavra de Jesus aqui, cães e porcos. Jesus está dizendo que há cães e porcos. Há pessoas que são abaixo de humanos. Se não devemos julgar os outros, acusá-los e condená-los de maneira hipócrita, não devemos também ignorar as suas faltas, exigindo que todos são iguais. Os dois extremos não podem conviver assim. Você não pode ficar, eu não vou julgar, mas você vai deixar o mal entrar aí. Isto é, os santos, eles não são juízes, mas eles não são simplórios. Os crentes, eles têm que ter esse pensamento de analisar, de discernir o que é certo e o que é errado. Provérbio diz, uma palavra, de acordo com o provérbio, esta é uma das óbvias diferenças entre o homem e o sábio e o tolo. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Então você sabe discernir. Quem são, pois, estes cães e porcos? Quem são esses? A Bíblia responde sobre isso. Os cães que Jesus tem em mente aqui, pela maneira que Jesus fala, e até no original, os cães não eram os cães que você cria hoje. Que você pode ter um cão e você cria e dá banho e tudo para ele, perfume e roupinha. Não. Os cães aqui eram os cães que viviam na rua e que comiam pessoas. Eles comiam carne humana. Eles eram párias, selvagens, vagabundos, vira-latas. Fuçavam no lixo da cidade, que a cidade lá não tinha tratamento de lixo, e era jogado o lixão, e a pessoa que morria nem enterravam, nem sepultavam, jogavam no lixão, e os cachorros iam lá e comiam. Os porcos eram animais imundos para os judeus. Para não mencionar a inclinação que eles têm, que eles gostam e amam a lama. O apóstolo Pedro, ele faz assim, ele junta esses porcos e cão. O apóstolo diz assim, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver na lama. Ele junta. Aqui. Então, a referência deve ser aos incrédulos, cuja natureza nunca foi renovada. Cães e porcos. Pessoas que têm a natureza de Adão e que elas nunca foram renovadas. A sua ordem, não deis cães ao porco, que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas.
O judeu, quando ele fazia um sacrifício lá no templo, ele não pegava o resto e ele não jogava para os porcos nem para os cães. Porque aquilo era uma coisa importante para o judeu, aquele sacrifício. Então, nessa figura, o judeu jamais daria alimento para os cães e para os porcos. Mas a figura da parábola aqui é qual é o significado? O que é santa? O que é coisa santa? O que são as pérolas? Alguns na igreja, os pais da igreja, lá no início do século I, II e III, eles diziam que era a ceia. Então alguém que não era crente, não foi batizado, não poderia tomar ceia. Então quando ele tomava a ceia, ele era considerado, era que nós estamos lançando aquilo que é santo para os porcos e cães. Tipo assim, a gente não concorda muito com ele. Assim, uma parte, não, é verdade que a pessoa que não creu e não foi batizado e não considerou o Senhor, não deve tomar a ceia. Sim, mas dizer que o cães e porcos é todo mundo que come assim, também não. Os irmãos lá da igreja. Então é melhor encontrar um paralelo aí, uma relação também. Pérola de grande valor e a parábola. Então, o que é essa pérola? O que é essa coisa que é valiosa? É o Evangelho. O Evangelho é a pérola. O Evangelho é a coisa valiosa. Então, aí alguém que é calvinista extremo, tá, irmãos? Nós da Igreja Presbiteriana somos calvinistas, mas tem os calvinistas extremos. E eles dizem que não se deve evangelizar. Porque quando eu estou evangelizando, eu estou lançando pérola aos porcos. Não. Por quê? Porque se a gente vai lá no livro do Calvino, tá? Que são 20 livros, o Calvino escreveu 20 livros, Calvino insiste que é dever, diz assim Calvino, apresentar a doutrina da salvação indiscriminadamente a todos. Está no Calvino aqui. Então, cães e porcos, com os quais estamos proibidos de partilhar as pérolas do Evangelho, não são simplesmente incrédulos. Não são simplesmente isso. Deve ser antes, Calvino, aqueles que tiveram ampla oportunidade de ouvir e aceitar as boas novas, mas que de maneira determinada e até mesmo provocante as rejeitaram. Então, Calvino diz, através de evidências claras, manifestaram desrespeito obstinado para com Deus, de modo que a sua condição parece ser incurável. Os cães. Crisóstomo, outro pai da igreja lá que nós falamos. Cães com pessoas que vivem em piedade incurável. Temos também a palavra do Jeremias, que é um teólogo aí, que tem já tem livro para vender, já antes estava no inglês. Aqueles que totalmente se entregaram a caminhos depravados, porcos e cães. Então, amados, Jesus diz, quando ele mandou os discípulos para evangelizar, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa, sacudir o pó. Palavra de Jesus. O apóstolo Paulo também seguiu este princípio. Em sua primeira expedição, ele diz assim, cumpria que a vós outro e pelo lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais a vós mesmo, não julgais indignos da vida eterna, eis que aqui vos volvemos para os gentios. Outra palavra de Paulo, e quando os judeus incitaram os líderes da cidade a que expulsasse Paulo e Barnabé, ele diz, sacudido contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Quase o mesmo aconteceu em Corinto, na segunda viagem, quando os judeus se opuseram, injuriaram, sacudiu Paulo as vestes e lhe disse, sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Outra palavra para terminar. Pela terceira vez, Paulo reagiu de maneira aqui com os líderes que rejeitaram o evangelho. Tomai, pois, conhecimento, disse,
porque esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, amados, se as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a verdade, mas não aceitaram, e elas obstinadamente voltaram suas costas a Cristo, em outras palavras, elas se colocaram na categoria de pães e porcos, e não devemos continuar pregando-lhes indefinitivamente, pois assim estaremos amesquinhando o Evangelho. Deu para entender, irmão? Pode alguma vez, é sempre complicado, nós temos que desistir de pregar o Evangelho para alguém. Porque mas se você sabe que a pessoa rejeitou, que a pessoa faz pouco, você não deve perder tempo com elas. Eu me lembro de apenas 2 ocasiões na minha vida, né, de ministério, de obreiro, quando senti que não devia mais pregar para aquelas pessoas. Lavei as mãos. Porque a gente colocava a palavra e a pessoa fazia pouco e a pessoa blasfemava. Para. Você chega a um ponto, não. A pessoa deliberadamente não quer. Então, amados, olha para Jesus. Então, para a gente encerrar isso aqui, uma aplicação assim, mais ou menos, algumas. Primeiro, Jesus diz, examinemos a nós mesmos. Primeiro, tiremos a trave dos nossos próprios olhos. Arrepende-se. Então aqui está explícita a palavra do Senhor diz, tire a trave do seu próprio olho. Como você faz isso? Arrepende-se dos seus pecados, para você ajudar outros. Os fariseus faziam o papel de Deus ao condenar os outros, mas não levavam em consideração que um dia o próprio Deus há de julgá-los retamente. Somos julgados da forma pela medida que julgamos, pois cefaremos o que estamos semeando. Então você tem que ter muita cautela em não fazer um julgamento de juiz. Não faça. E o que o Senhor está proibindo aqui é aquela condenação ofensiva, apressada, injustificada, injusta, piedosa, impiedosa, que gera orgulho, hipócrita. Evite esse julgamento, irmão. Não se coloque no lugar de Deus. A segunda coisa aqui, você procura ter um coração quebrantado pelo pecado dos outros. Conta-se a história de um jovem ministro, novo, né? Porque sempre assim, né? Quando a gente é jovem, a gente é cheio de energia, assim, né? E a gente tem opinião, a gente tem resposta para tudo. Isso faz parte da juventude, essa parte aí. E aí esse jovem ministro chegou na igreja e viu lá na igreja falando com os diáconos e presbíteros, e eles, sabe como é, né? Tem uns fofoqueiros também. E aí contaram essa irmã assim, essa irmã aqui, o irmão, tudo era mulher, a maioria era mulheres. E aí diz, olha, então nós vamos tratar os pecados aqui dos membros. E nós vamos fazer uma publicação aqui. Irmã, venha para cá, qual é o seu pecado? E ele estava empolgado. Só que lá tinha um ministro, né, mais velho, muito mais velho, um senhor que já tinha participado de igrejas, mas ele estava nessa igreja. E ele chamou o jovem, né? E ele disse, meu pastor jovem, eu era de uma igreja, só que agora eu estou aposentado, estou aqui. E como é que eu tratava isso? O jovem lá, né, ele veio do seminário e tal. Então ele disse assim, sentimos que era nosso privilégio, primeiro, chorar com a pessoa antes de discipliná-la. Aí o jovem ficou, né? Por quê? Eu vou ver só o erro, sim, mas primeiro tu vai chorar com ele. Tu vai querer que ele se arrependa. Tu vai dar um tempo, mas depois tu trata publicamente. Mas primeiro faz isso. Primeiro devemos chorar pelos pecados dos outros, então devemos procurar corrigi-los. Terceiro, o Senhor Jesus nos ensina então a corrigir ou reprovar os irmãos com o objetivo de edificá-los. Mas primeiro você tira a trave do seu olho para você poder ajudar outros. Então o objetivo de julgar a si mesmo é nos preparar
para servirmos melhor na obra e ajudarmos os irmãos e não sermos como os fariseus, que julgavam de maneira, como fosse Deus, de maneira parcial, e Deus não quer que você faça isso. E em quarto lugar aqui, em Mateus 7, Jesus faz um alerta. Jesus nos concedeu uma pérola de grande valor, a palavra dele, o evangelho, e nós não devemos tomar esta valiosa pérola e lançá-la aos porcos e aos cachorros. O porco, em meio à sua lavagem, ele não dá valor para a pérola. Entendeu, amado? Até você pode ter suas galinhas que você cria. Joga uma joia lá. Ela fica com raiva que não deu para comer. Então, os porcos em meio à lavagem não têm apreço pelo valor da pérola. Eles pensam que é uma bolota de comida. Aí eles veem que não é comida, eles jogam e pisam. Então, você que vai ensinar a outros, que vai levar o evangelho, você tem um limite. A partir dali, não. Você pode até orar pela pessoa, mas o evangelho foi pregado. Aí tá, acabou. Jesus fez isso com os fariseus e escribas. Então, amados, nós cristãos não somos tontos. Nós temos que ter um espírito crítico de ver o que é certo e errado usando a palavra de Deus. Então, Jesus quer apenas que tenhamos desse discernimento na proclamação do evangelho. Amém. Então, vamos orar. Grande Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos pela tua palavra. Nos perdoe de julgarmos, muitas vezes julgarmos errado, de estarmos no lugar do Senhor, de sermos implacáveis, mas que nós possamos ter um julgamento de amor, de caridade, de querer restauração, que possamos tirar a trave dos nossos olhos e poder ajudar os irmãos que têm um cisco, que possamos ser críticos conosco e brando com os outros. Pedimos a tua bênção, Senhor, e que nós possamos ter discernimento para pregar, para ensinar a tua palavra e saber o limite que nós não podemos mais colocar as pérolas aos porcos. Ó Senhor Deus, nos abençoe esta igreja, ó os irmãos, para que eles sejam semelhantes a Cristo e que nas suas casas eles sejam crentes fiéis, no seu trabalho, na escola, onde eles estiverem, eles possam dar testemunho, Senhor, de Ti, e que eles tenham discernimento, e que nós não sejamos crentes apenas aqui nesse momento, na igreja, na comunidade, mas que sejamos crentes aqui e onde estivermos. Nos ajude, Senhor, nos livre da hipocrisia, nos dê graça, que possamos ouvir e possamos obedecer esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o amor e a graça do Espírito Santo e a comunhão com a Trindade esteja com esta igreja e com a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Amém.